É engraçado você ter tocado nisso, porque a gente que já tá há um tempo na política, você apareceu bem mais que eu já. Sim. Você Mas vai se candidatar na próxima? Eu já tô esperando. não, Olha, Breno, bota o Will pra se candidatar. me ajuda. Mas a gente sabe como certas coisas funcionam em bastidores, por exemplo. E eu já disse isso aqui algumas vezes, mas a gente sabe que algumas candidaturas a governo, por exemplo, eles juntam, sei lá, uma semana antes da eleição ou duas, o pessoal dos partidos que compõem, joga umas propostas aí, a gente constrói um plano de governo de qualquer forma, que é sempre igual aos anteriores, porque nada foi feito e tudo permanece sendo necessário. Sim. E aí eles fazem isso e já era, sabe? Isso me incomoda profundamente. Tanto que uma das condições que eu tive de participar dessas campanhas, por exemplo, eu escrevi plataformas de proposta, eu escrevi coisas, e uma das coisas que me alegrou, não vou nem dizer o nome do candidato para não dizer que eu tô puxando sardinha, foi que algumas propostas eu fiz e que, cara, puta proposta, assim. Sim, massa. E que o cara olhou e falou assim, cara, isso aqui eu não vou botar não. Eu disse, não, por quê? Ele fez, porque isso aqui eu não vou conseguir fazer. Aí eu olhei e falei, legal. É isso aí, sabe? Então, assim, não tem problema de você não conseguir fazer tudo. Ninguém vai. 4 anos é pouquíssimo tempo. Pouco. Mas eu acho que essa honestidade de você só pautar o que realmente é possível de ser feito, já reflete o teu caráter com o eleitor. Sim, é muito importante. Primeiro, assim, os programas que estão repetidos estão escancarados aí, todo mundo sabe, né? Representa a continuidade desse governo, assim, é absurdo, né? Não tem nem vergonha de fazer um negócio desse. As candidaturas, outra candidatura que também representa a continuidade do governo é a candidatura de quem era aliado há muito pouco tempo. Nós temos outras candidaturas que não nos contemplam como sociedade, porque, como eu disse, representam essa lógica de reforma trabalhista, de reforma de previdência, essa lógica de redução do Estado, de que tudo se resolve magicamente com gestão. Eu acho complicado também isso. É importante que a gente defenda um projeto diferenciado. Não um projeto que se afaste do bolsonarismo e do lavajatismo. Aí, às vezes, parece grego. Mas o que é isso? É que se afaste do autoritarismo, é que devolva comida na mesa do povo, é que devolva capacidade de desenvolver economicamente o Estado. Eu ouvi de um candidato recentemente que até me elogiou, mas que disse, olha, quem gostar dessa candidata de esquerda, que tem pautas, como foi que ele disse? Antieconômicas, pode ficar com ela. Eu disse, rapaz, imagino quando ele não me elogiar. Porque ele me elogiou, não foi num contexto de elogio, que eu gosto dele pessoalmente e tal. Dá pra citar nomes? Mas depois você vai pesquisa na internet. Eu sou um pouco diferenciada nesse sentido. Mas o fato é que as nossas pautas, Will, elas não são antieconômicas. Muito ao contrário. A gente tem capacidade real de fazer a economia girar, porque a gente entende que o Estado é o grande indutor do desenvolvimento econômico. Né? A gente não é contra a iniciativa privada, a gente não é contra investimento do nosso Estado. Agora, a gente tem compreensão de que, para você garantir esse desenvolvimento, é preciso que esse desenvolvimento chegue para todo mundo. Hoje eu estava no Sindisan, no sindicato lá dos servidores da DESO. E eu vi um estudo muito qualificado, construído pelos servidores, por quem está lá na política construindo a DESO, da viabilidade da DESO, da capacidade que a DESO tem, inclusive, de alcançar patamares de 98% de cobertura de água e de esgotamento sanitário, sem gerar maior ônus para o consumidor. Mas a gente não tem isso porque a gente tem um projeto de sucateamento do serviço público e das empresas públicas para vender essa lógica de que, peraí, vamos privatizar aqui, vamos vender aqui. E, na verdade, se fizer o que se fizeram em Alagoas, por exemplo, né, você estrutura a empresa pública e a empresa é que é responsável por garantir toda a infraestrutura de levar a água e depois chega a iniciativa privada só para explorar, só para fazer a parte da entrega, da exploração e do controle. Quer dizer, qual é a vantagem disso? Você entrega o lucro de uma empresa que pode ser lucrativa, que pode ser superavitária, que pode chegar ali em Brejão, por exemplo, dos Negros, onde o povo está na beira do rio passando sede, e que a DESO pode melhorar o seu sistema a ponto de entregar água de qualidade se tiver investimento público, se tiver serviço público de qualidade. Então, essa lógica, sabe? Eu acho que essas candidaturas, elas representam a continuidade disso. E é preciso que a gente tenha coragem de fazer esse enfrentamento, de dizer que a gente pode e a gente tem condição de ser diferente. Só de resenha agora. A DESO não se resolve com gestão? Também.
Também com gestão. Agora, além de gestão, é preciso ter, para fazer uma boa gestão, é preciso ter vontade política, porque também quem diz que depende muito de gestão, geralmente também diz, olha, mas tem que tirar a política daqui. Não, eu acho que assim... Eu acho que não tem que tirar a política de lugar nenhum, sabe, Will? Eu acho que o tirar a política nesse aspecto, porque eu também sou... Eu não gosto desses discursos fáceis e prontos de senso comum. Sim. Isso incomoda porque, assim, eles são rasos, eles não conhecem a profundidade da demanda real, mas eles refletem também um sentimento da sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala de tirar a política da DESO, por exemplo, eu acho que é tirar os interesses políticos da empresa. Sim. Não que o gestor não possa ser um político, mas que, enquanto gestor, ele opere para o melhor benefício da população, não para o melhor benefício do grupo político. Eu tenho preocupação com o discurso da antipolítica. Porque o discurso da antipolítica, porque o que às vezes é vendido como uma solução, vira um desserviço à sociedade e à democracia. Então, eu acho que a gente tem que reforçar a importância da construção política, inclusive na perspectiva de que construir com esses servidores da DESO exige uma gestão dialogada, exige a construção de um projeto, de um planejamento, da captação de recursos, como eles estão fazendo, com quem entende, com quem está ali ofertando serviço, com servidores de carreira. E isso, de fato, não tem sido feito no Estado, né? Na verdade, eles insistem em fazer um projeto de desestatização. Eles continuam com esse estudo. Então, a gente já tem, inclusive, compromisso de revogar isso. A gente está assumindo o governo do Estado de Sergipe, a gente assinou essa carta de compromisso hoje com o Sindisan, inclusive, de revogar essa parceria para estudo de desestatização da DESO e de continuar com a política de fortalecimento dessa empresa e fazer com que ela tenha capacidade, de fato, de entregar um serviço público de qualidade, como o povo merece e tem direito de ter, né? Vou falar sobre essa questão desse discurso de antipolítica, que, assim, como eu não tenho muitas papas na língua, eu digo que é estupidez. Sim. E porque, assim, o discurso da antipolítica, por exemplo, fez um Tiririca ser eleito, ter renunciado do mandato e ter puxado vários outros caras que não tinham voto popular para representar a população e que lá dentro se tornaram o centrão. Exatamente. Porque são pessoas que não representam ninguém, que podem agir nos próprios interesses, e aí os caras pautam o que eles quiserem, eles votam da forma como eles quiserem, ou para quem paga mais, que é a realidade. Esse discurso da antipolítica fez eleger o Arthur Duval e a gente viu no que foi que deu. Então, assim, a partir do momento que a gente... E aí eu falar da história da gente no PSB. A partir do momento que a gente descola a sociedade da política, como o Eduardo falava muito, é só prejuízo. Só. O grande problema é que os interesses políticos se tornou um sinônimo de coisa ruim. Exato. De troca de dinheiro, de corrupção e de afins. E aí o que falta é... Aí volta para o que você disse, da gente não parar a luta política nunca. Sim. O que falta é gente com coragem, peito e com disposição de tomar porrada na cara. Sim. E aguentar até mostrar o contrário. Exatamente. Só para pontuar mais uma vez, eu lembro, eu não sei se você vai lembrar disso, de uma vez que a gente tava caminhando no Coqueiral, na tua primeira campanha. E aí teve uma senhorinha que veio toda fofa assim, aí te puxou num canto e fez, minha filha, não sei o que, você foi falar com ela, aí ela fez, minha filha, eu tô precisando muito de um carrinho para vender lanche, não sei o que, assim, tipo... Toda fofinha, sim, assim, e deu pena real, porque você via a necessidade. Dá um desespero, né? Aí você virou pra ela e fez, minha senhora, eu não trabalho assim. Aí ela começou a lhe xingar, tipo, virou uma chave, assim, gigantesca. Eu falei, minha nossa senhora. Peraí, mas assim, você vê que essa mudança de mentalidade, ela tem que mudar ao mesmo tempo na população e ao mesmo tempo no campo político. E isso é muito trampo. É muito difícil. Talvez, se a gente fizesse o que todo mundo faz, a gente tivesse aqueles 200 votos pra se eleger em 2016. Mas eu não sei, sabe, Will, se a gente queria... esse tipo de mandato. A gente precisa porque aí você se torna refém. E a partir do momento que você é refém a primeira vez, você romper isso é muito difícil. É muito difícil. Eu tive uma outra experiência muito legal agora nessa campanha. A gente estava caminhando também lá no Porto Dantas. E aí eu cheguei numa rua, assim, onde falta tudo, né? O Estado falta. Sim. E quando eu abordei uma senhora na porta da casa dela, numa caminhada com nossa candidata estadual, uma das candidatas estaduais, que é Josia Duma, inclusive uma candidatura massa, da Frente Favela Brasil, uma candidatura coletiva do PSOL. E aí eu falei com essa senhora e ela, assim, ela chegou com 4 pedras na mão comigo. Ela disse, eu não quero político nenhum aqui e tal. Me disse um monte de coisa, muito revoltada. E aí eu sou mãe hoje, então, assim, isso também me mexeu, mudou muito. Porque ela me disse que tinha um filho para tratamento fora de domicílio e que ela não conseguiu sequer viajar porque ela não tinha dinheiro para comer. Sabe, assim, foi muito, assim, desculpe, foi muito, muito desesperador para mim, assim, porque quem não consegue... ter um mínimo de empatia com a situação dessa, não tem que estar na política mesmo, não. De forma nenhuma. Não tem que estar. E aí eu escutei tudo que ela tinha para dizer e tal, e a gente voltou pra rua, e aí eu fui
caminhar com a comunidade, a gente parou na porta da casa dela, porque eu encerrava a caminhada lá. E aí eu comecei a conversar e a dialogar, e no discurso eu falava para ela, né? Que eu era mãe também, que estava ali assumindo um compromisso. Porque é isso. Veja, eu quero que em Sergipe, assim, e não é sonho, não, é possível. Eu quero que as pessoas tenham dignidade de poder ter o mínimo, poder ter todos os direitos que o meu filho tem, Will. Não dá para imaginar uma mãe daquela sem conseguir garantir um tratamento básico para o filho dela. Não dá para a gente ver na televisão, como a gente tem visto, as mães levando as crianças para urgência e voltando sem atendimento. Isso é muito grave. Hoje eu tenho uma dimensão muito maior do desespero que é. Porque quando meu pequeno adoece, rapaz, a cabeça da gente faz assim. Então, assim, é ter uma capacidade de ser empático, é se colocar mesmo no lugar do outro, é entender que a política serve só para isso, para ser instrumento de luta e de mudança da vida das pessoas, senão não faz sentido a gente caminhar coletivamente. Então, assim, são essas experiências para mim também que valem a pena. Então, eu sei que talvez a gente demore um pouquinho a chegar, ou não, porque eu acredito no imponderável. Eu sei que o povo de Sergipe pode me conduzir ao segundo turno das eleições, mas a gente chegando, a gente vai ter condição de fazer um mandato diferente. E é isso que a gente quer.